Em 1792 nascia o dólar americano tal qual nós conhecemos hoje. Naquela época ele era totalmente lastreado pelo ouro. Todo o ouro que tinha no Banco Central ou no Banco do Governo servia para lastrear a emissão de moeda. Essa emissão e esse lastro foram revogados e voltaram várias vezes ao longo da história americana, antes e depois da Guerra Civil. A emissão de moeda americana, então, tinha que ter como lastro a quantidade de ouro que o governo detinha. Até que em 1913 foi criado o Federal Reserve, ou Fed, como nós conhecemos popularmente. Só que o Fed modificou esse lastro para 40%, ou seja, não precisava mais ter uma igualdade, uma paridade entre a quantidade de moedas emitida nos Estados Unidos e a quantidade de ouro. Esse lastro caiu para só 40%. E isso começou a minar a moeda na medida em que a emissão de papel moeda se expandia pelo mundo. Na década de 1920, pós-Primeira Guerra Mundial, a economia dos Estados Unidos estava bombando. Os Estados Unidos cresciam a uma taxa impressionante, o consumo era exacerbado, todo mundo tinha limite de crédito disponível, a produção cresceu, as empresas não paravam de nascer. Notem que naquela época nós tínhamos elementos que se assemelham à economia de hoje. Naquela época os governos liberavam dinheiro e crédito farto para todo mundo. O consumo cresceu de uma forma muito rápida. As empresas produziam e os consumidores consumiam aquilo como se não houvesse amanhã. Esse ficou conhecido também na história como os loucos anos 20 dos americanos. Um fato muito importante que vocês podem adaptar para hoje é que a economia da bolsa de valores, os investimentos em bolsa cresceram de uma forma absurda. Todo mundo começou a especular no mercado, comprar ações para vender no curto prazo e tentar ganhar o máximo de dinheiro possível com pouco investimento. Só que teve um probleminha, o aumento dos salários não acompanhou o aumento da produção, então chegou um momento em que a produção estava tão grande que não encontrou mercado consumidor. No dia 24 de outubro de 1929, mais conhecido como a Quinta-feira Negra, aconteceu o que ninguém esperava. O mercado estava bombando, todo mundo colocando dinheiro em ações, especulando fortemente no mercado, e de uma hora para outra, com essa expectativa de que a produção não ia ser absorvida, de que as pessoas estavam gastando mais do que podiam pagar, colocaram suas ações à venda. Nesse dia, mais de 12 milhões de ações foram colocadas ao mesmo tempo à venda e o mercado entrou em pânico. E na segunda-feira, no dia 28 de outubro de 1929, mais 33 milhões de papéis foram colocados à venda e o mercado quebrou, o país entrou em colapso e a economia ruiu. O desespero tomou conta do mercado, não só nos Estados Unidos, mas em todos os seus parceiros comerciais, porque como a economia já naquela época era interligada, tudo o que acontecia em um país com o qual a gente tinha negócios acabava refletindo no resto do mundo. E não pense que aqui no Brasil foi diferente, viu? Na época o governo Getúlio Vargas teve um grande problema com o café. O café era o nosso maior produto em exportação mundial. E como os cafeicultores começaram a sofrer demais com sua grande produção e não conseguiam dar vazão, coube ao governo resolver esse problema. Na época, então, Getúlio Vargas criou uma entidade pública para administrar a crise do café. E o café era comprado pelo governo brasileiro e queimado, incinerado, simplesmente para não fazer o preço do café desabar mais do que já estava caindo e segurar essa cotação para que no futuro fosse melhor a venda. Mas a gente não estava falando do dólar? Os Estados Unidos estavam afundados na crise, as pessoas passavam fome, perderam suas casas, perderam seus empregos e a economia estava falida. Até que em 1933, o então presidente Roosevelt determinou que todo o ouro que tivesse em posse dos cidadãos americanos voltasse para o tesouro do governo. Isso faria com que o governo tivesse mais lastro para emitir mais moeda e poder ganhar mais credibilidade no mercado externo. Foi então que o presidente Roosevelt determinou que se o cidadão não entregasse todo o ouro, certificado de ouro, barra de ouro, tudo que significasse reservas em ouro para o governo, ele teria uma multa de 10 mil dólares, que era muito dinheiro na época, ou até 10 anos de prisão. O resultado disso foi que os Estados Unidos arrecadaram tanto ouro, que tiveram que construir um forte dentro de uma área cedida por militares para armazenar uma quantidade absurda de ouro.
Com essa medida, os Estados Unidos puderam emitir muito mais moeda e puderam expandir a popularização do dólar pelo mundo, baseado no lastro. Já que nós tínhamos muito ouro dentro do Banco Central americano, nós poderíamos emitir muito mais moeda. Só que isso não resolveu o problema americano. Foi então que em 1939 explode a Segunda Guerra Mundial, e aí a economia dos Estados Unidos começa a bombar de novo. Por quê? Porque a produção dos Estados Unidos para abastecer a guerra e para abastecer muitos dos países que estavam em guerra lá na Europa fez um crescimento gigantesco na indústria americana. Os Estados Unidos passaram a produzir de sabonete e colchões a aviões, passando por carros, enlatados e todo tipo de produto que pudesse ser enviado lá para o fronte na guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estava finalmente consagrado como uma grande potência, uma grande economia, e o dólar já estava muito popular no mundo. Inclusive, vários acordos foram feitos ao final da guerra para que o dólar pudesse ser definitivamente a moeda mundial. Em julho de 1944, já com a guerra terminando lá na Europa, 45 países aliados se juntaram numa cidade americana chamada Bretton Woods para definir quais seriam as bases da nova economia mundial e do sistema financeiro. Nessa reunião ficou definido que o dólar seria a moeda padrão para transações internacionais dali para frente e que $1 valeria exatamente 35 gramas de ouro com lastro lá nos Estados Unidos. Essa política americana durou 20 anos, até que no final dos anos 60 a economia americana passava por uma nova crise. Os gastos do governo tinham crescido demais e a economia já precisava de uma emissão maior de papel moeda. Só que vocês lembram que o lastro do dólar na sua emissão estava no ouro americano. Até que em 1971, já um pouco descontente com essa paridade, já um pouco descontente com o lastro, a Alemanha Ocidental e a França decidem trocar um pouco de reservas de dólar por ouro que estava armazenado nos Estados Unidos. E foi aí que a coisa mudou. Em 1971, o presidente era Nixon nos Estados Unidos, e vendo esse problema de ter que entregar ouro para os europeus em troca da sua própria moeda, ele decide que acabava por ali o lastro do ouro. Naquele momento, criavam-se as moedas fiduciárias, as moedas baseadas na confiança. É como se nós chegássemos para outro país e disséssemos assim: a partir de agora vamos deixar de lado esse lastro, não precisamos mais ter esse comparativo de ouro com papel moeda. Vocês confiam na gente, sabem que nós somos uma superpotência e que nós temos, apesar de tudo que está acontecendo, um grande poder militar. De lá para cá nós temos aí a moeda baseada na confiança, as moedas fiduciárias. E assim nós vivemos até hoje. A capacidade de um país de pagar as suas dívidas e honrar os seus contratos cria na moeda uma força intrínseca. Mas por que eu estou falando de tudo isso hoje? Porque o Bitcoin ou as criptomoedas são sempre criticadas por não terem lastro. E onde está o lastro hoje do dólar americano? Baseado na confiança. Embora todos nós saibamos que os Estados Unidos detêm uma das maiores reservas de ouro do planeta, nós trabalhamos hoje sabendo que a moeda americana é aceita em qualquer lugar do mundo, ou quase qualquer lugar do mundo, e que os Estados Unidos são bons pagadores e detêm uma capacidade bélica e uma capacidade financeira de se reestruturar ao longo das décadas. Só que, na minha humilde visão, o Bitcoin também está desenvolvendo essa capacidade, porque apesar das crises americanas já terem mostrado que a emissão de papel moeda não é benéfica para a economia, o Bitcoin ou muitas das criptomoedas descentralizadas não possuem capacidade de emissão ilimitada. Inclusive o Bitcoin possui no máximo 21 milhões de moedas emitidas. E agora que você conhece um pouquinho da história do dólar americano, fique de olho quando alguém disser que aquele seu ativo não tem lastro em nada. Porque se o lastro é baseado na confiança, o fato de nós termos uma grande rede de pessoas que aceitam aquele ativo na compra e na venda e na troca de mercadorias, de bens e serviços, esse é o novo lastro do mundo moderno. A confiança, a aceitação e a descentralização. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para os amigos. Eu sigo em tempo real lá no Instagram. Se inscreve no canal se não for inscrito e segue o Felipe.